Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo legal com vocês. Bem, a gente tem aí uma matériazinha nova para a gente estar estudando. Recomendo que vocês vejam outros vídeos falando sobre verbos modais. A gente vai estar dando um breve resumo para vocês. Lembrando que vocês também precisam acessar a plataforma. Eu estou percebendo que nós não temos um número ideal ainda de pessoas acessando e também não vejo nenhuma dúvida se não tirar por enquanto o WhatsApp com a efetividade que eu gostaria. Lógico, tem aluno que tira dúvida, que vai, pergunta, mas tem aluno que não tira dúvida, não vai, pergunta, mas também não participa da plataforma. Então, tá difícil, depois vai ficar ruim para você, tá bom? Então, por gentileza, entre em contato aí conosco, qualquer dúvida que você tiver, e acessem a plataforma. É importantíssimo que você faça isso. Mas vamos lá, sem delongas. Que são verbos modais. Então, os verbos modais, ou modal verbs, né, eles se apresentam com muita frequência com can, could, may, might, shall, must, would e need. Tá? Tem outros, mas esses aqui são os mais frequentes e tem um sentido específico. Vamos lá. Qualquer dúvida, você vai voltando o vídeo, né, pausa, manda uma mensagem, pergunta e vamos que vamos. E a gente vai estar depois fazendo juntos um exercício que é da página de número 12, tá? E com certeza vai esclarecer muita coisa para você. Bem, vamos lá. Algumas regras que nós precisamos reter relacionadas aos verbos modais, né? Então, os verbos modais não têm marcas de número, né? Então, é sem o S, por exemplo, de terceira pessoa, nem de tempo, né? Ing ou ed, ou id, tá bom? Então, vamos lá. São sempre seguidos de infinitivos, sem o to, como outros verbos auxiliares, né? Igual do, have, passam para antes do sujeito, né? Mas nas perguntas e são seguidos de not, nas negativas, tá bom? Na sua maioria, eles não têm passado, mas eles próprios podem se referir ao presente e ao futuro. Então, muitas vezes, o mesmo verbo que você vai utilizar, você vai ver nos exemplos aqui, que é para fazer referência ao presente, você pode estar utilizando para fazer referência ao futuro. Então, não há muita dificuldade nisso, não. Há verbos com função modal que não são propriamente verbos modais em absoluto. Por exemplo, o need, mas existem outros, tá? Como a gente não vai pormenorizar, numa outra aula a gente entra nessa questão. Então, o can, né? É usado para dizer se alguma coisa é possível, né? A questão de poder fazer alguma coisa, ou se alguém tem habilidade para fazer alguma coisa, você pode fazer. Exemplo, igual nós temos um exemplo aqui, né? We can see the lake from our bedroom. Ou seja, nós podemos ver o lago da janela do nosso quarto. Ou seja, você pode ver o lago da janela. Can you speak an foreign language? Você pode falar alguma língua estrangeira? Está perguntando. Can you speak an foreign language? Você pode falar alguma língua estrangeira? Tá? Esqueci de interrogação. Não, né? É usado para dizer que alguém tinha uma habilidade. Ou seja, é um verbo relacionado ao passado. Tá? Então vamos lá. No caso, uma habilidade ou uma permissão para poder fazer alguma coisa. Né? Às vezes é o passado de can. Tá? Vamos lá. Exemplo. My grandfather can speak 5 languages. Meu avô podia falar 5 línguas, tá? Então está dizendo que ele podia, lá no passado, ele poderia falar 5 línguas, tá bom? She spoke in a very low voice, but I can't understand what she said. Ele falou numa voz muito baixa, mas eu podia entender o que ele dizia. Então, o sentido de poder aqui é ter a percepção de ouvir, tá? Então, você vai usar, porque por estar no passado, count. Beleza? Não vou usar mais exemplos, porque isso aqui já é o suficiente. Vamos lá, must. É usado para dizermos alguma coisa que nós teremos certeza que é verdadeira, né? Uma afirmação.
Por exemplo, nós temos aqui, you've been travel all day. You must be tired. Você viajou o dia todo e você deve estar cansado. Então, são exemplos de demonstração de poder, tá? Ou, no caso, no sentido de alguma coisa poder ser verdadeira, daquilo, ser afirmativo, tá? Desculpa ter dado essa rateada aqui. Beleza, pessoal? Então, nós temos... Vou deixar mais um exemplo aqui, ó. Linda must get very bored in her job. Ou seja, primeira frase aí, antes do ponto. Linda deve ficar muito chateada em seu emprego. Então, must, ela deve estar muito, get very, muito chateada, bored, chateada lá no seu emprego. Ela deve ter acontecido alguma coisa, e eles estavam conversando e aí afirmaram que Linda ficou chateada. Só para vocês entenderem aqui o sentido da coisa. Might indica um grau de probabilidade menor que may. Exemplo, né? It may, might be true, ou seja, deve ser verdade. She may, might know, ela deve saber. Um exemplo aí embaixo. I haven't, ou seja, eu ainda não, tá? Eu ainda não, no caso, decided it where to spend my holidays. Eu ainda não decidi onde vou passar meu feriado, tá? Então, uma questão relacionada à probabilidade, mas geralmente é usado para isso. Outro é o sound, que é usado para dar conselhos, opiniões, indica que o que é certo de fazer, o que deveria ser feito e outras coisas mais, né? Exemplos aqui. I look tired, ou seja, você parece cansado. E aí vem o sound. You sound good to bed, ou seja, você deveria ir para a cama. É um conselho, tá? O sound aparece nessas horas, como um conselho, mas num sentido quase que imperativo. Então, o quadro, vemos aí uma pequena síntese. O modal can tem a ver com habilidade, beleza? Bom, nós temos aqui, ó, o can tem a ver com habilidade, beleza? Called, com capacidade, permissão informal, tá bom? May, possibilidade, tá? Uma permissão formal, algo que você tem condição de fazer, algo que você pode fazer. Mind, tá? Que é muito próximo do may. Possibilidade mais remota, ligado quase que ao talvez, né? De repente, aquela coisa toda, dentro do nosso português. Sound, conselho, uma recomendação forte, um imperativo, né? Olha, você deve ir para a cama, conforme foi dito lá atrás. Must, uma obrigação, uma dedução, uma conclusão lógica, que é totalmente imperativo, né? Ou seja, algo que está acontecendo. E need for speed, um jogo de videogame, algo que define uma necessidade, algo que você precisa. Need for speed, eu preciso de velocidade. I need for speed, eu preciso de velocidade. Algo nesse sentido aí. Show? Então, indo adelante. Vamos lá. Agora a gente vai para o livro e vamos tentar fazer uma atividadezinha aqui juntos, tá bom? Para você fixar melhor o conteúdo e aí melhorar o seu aprendizado. Show de bola? Vamos aguardar um pouquinho. Lembrando, irmãos, está aqui nas trilhas, tá bom, meus queridos? Vamos lá. Bem, vamos para o volume 1, tá? Se Deus quiser, mais à frente a gente vai estar começando o volume 2, um pouco correria, não, porque eu sei que tem muito conteúdo para vocês ainda. E vamos que vamos. Olha só. Vamos lá para a página número 12.
Alguns exercícios aqui já foram feitos, esses aqui já foram feitos em sala de aula, a grande maioria. Alguns eram basicamente uma repetição e a gente resolveu seguir em frente. Né? Apesar de que aqui seria até interessante nós darmos uma olhada, mas hoje a gente vai, nós vamos nos ater aqui na página de número 12. Beleza, pessoal? Então, se você não pegou a tua apostila, aproveita, dá uma pausa aí, vai lá, pega, porque vai ser necessário para a gente estar dando uma estudada. Utiliza aí o QR Code, tá? Que está aí no seu livro, para você poder fazer o exercício. É interessante que você faça isso. Bem, vamos lá, meus amiguinhos. Vamos lá que a gente tem muito caminho pela frente ainda. Deixa eu só pegar minha postura aqui para acompanhar junto com vocês. Apesar de ter na tela aí, mas é bom a gente ter também aqui em mãos. Na tela a gente vai estar fazendo. Bem, vamos lá, gente. Olha só. Vamos estar falando aí sobre os verbos modais, né? Must, have, to, shall. Pelo menos esses são os que vão aparecer no seu material de apoio. É importante que você faça. Caso você não tenha feito as páginas 10 e 11, façam também. Mandem a correção para mim, de preferência, inbox. Eu acho que para mim, para que eu possa corrigir, dessa forma é mais fácil. Então vamos lá, gente. Primeiramente, o que nós vamos estar fazendo aí? Vamos colocar algumas aplicações. Temos aqui o seguinte exercício, ou exercise. Preste atenção, tá dizendo aí. Pay attention to the sentence and indefinite, the meaning and use of the words in bold. Ou seja, preste atenção nas frases e identifique o significado do uso das palavras em negrito. Então, vamos lá. O que nós temos em negrito aqui? Ó? Temos o must, tá? Have to e o shall. O que a gente vai estar fazendo? Associando os números às letras. Tá? Beleza? No primeiro, o que está perguntando, o que está dizendo aí nesse primeiro momento? Vamos analisar aí com carinho. O que está sendo dito aí? O professor não sei, então vamos lá. Olha, onde há o número 1, aqui, onde eu já circulei, está falando o seguinte. Eu não vou falar tudo em inglês não, gente, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, tá? Então vamos lá. Alguns eu já vou aportuguesar para a gente poder prosseguir. Está falando o seguinte, você deve ter 16 anos ou mais. Desculpa, você deve ter 16 anos que se inscreveu pessoalmente no escritório ou deixou um currículo no escritório da DMV, tá? DMV, né? No caso seria em inglês. É um escritório específico que está sendo falado aqui. Você tem que participar de um curso específico. Aí o outro, você deve estudar os sinais novamente. You shall study the signals again. Então, vamos lá. Aonde basicamente nós vamos ver que indica uma sugestão, também onde indica uma expressão de obrigação e aonde mostra uma expressão de necessidade, tá? Mais eminente. Então, vamos lá. Na letra A, está dizendo o seguinte, indica uma sugestão, uma recomendação ou um conselho, tá? Na letra B, está falando o seguinte, expressa uma forte obrigação ou necessidade, né? Ou a pessoa que falou tem uma autoridade. Lembra que nós falamos lá atrás, onde esses verbos aparecem? Qualquer coisa você dá uma pausa e volta lá. Tá? Letra C. Mostra que algo é obrigatório devido a uma autoridade externa, como uma lei. Então, vamos tentar fazer aqui. Ó. Letra A. Indica o quê? Uma sugestão. Qual dessas frases aqui acima que podem indicar uma sugestão?
Vamos ver. A primeira está dizendo que ele deve se inscrever, que ele se inscreveu 16 anos, deixou um currículo, se inscreveu lá no escritório há 16 anos. A segunda está dando uma ordem, fala que ele precisa fazer. A terceira está dizendo o quê? O chão, lembra que o chão de, né, que você deve estudar os sinais novamente. Está dando, na verdade, uma sugestão. Então, nós colocaríamos aqui o 3 nesse aqui, tá? A letra A. Na letra B, está dizendo o seguinte, mais uma vez, repito, expressa uma forte obrigação ou necessidade. Então, alguém está dando uma ordem imperativa. Ou seja, o orador, né, que está dizendo ali, tem autoridade. The speaker has authority. Está dizendo que ele tem autoridade sobre alguém. It expressed as a strong obligation or necessity. Está falando que ele tem que fazer alguma coisa. Está dizendo que ele tem uma forte obrigação ou necessidade. Tá? Então, qual dessas frases aí demonstram essa forte obrigação ou necessidade? Lembra do must, né? Está dizendo o seguinte, você deve ter 16 anos ou mais que se inscrever, que você tem 16 anos ou mais que você se inscreveu. Então, ou seja, ele teve que se inscrever. Então, tem 16 anos ou mais que ele fez alguma coisa. Então, no caso, é o número 1 aqui na letra B. Como só sobrou? Número 2 também traz uma ideia de imperativo, porque o que o texto está dizendo aqui? Está mostrando que é obrigatório, devido à autoridade externa a uma lei. Aqui que o texto fala. Você tem que participar de um curso específico. Está falando, pode ser um chefe, pode ser alguém que tem autoridade sobre ele, enfim, um professor, enfim. É isso aí, pessoal. Então, essa seria basicamente a correção. Eu estou apagando aqui, mas não tem erro não aqui, ó. Tá? Isso aí depois eu mando a correção para vocês novamente, se eu já não mandei, né? Para quem já tinha feito. Então, vamos lá. Aqui nós temos um exercício para ligar os pontos. Como é que funcionaria isso? Então, vamos combinar os exemplos aí e as explicações. Match the example and explanations. Ai, desculpa, gente, peraí. Vamos lá. A moça aparecendo outra vez aí, ó. Só para recordar, porque às vezes a gente fica meio, mas moça, eu não peguei. Vamos lá, então. Só para você entender melhor. Eu posso te voltar para que você possa captar. Olha só, presta bastante atenção aqui. Voltando na tela anterior. Olha só, gente. Must é usado para dizermos alguma coisa que nós temos certeza que é verdadeira. Alguma coisa que a pessoa fez. Igual no primeiro exemplo. Ele se inscreveu. Né? Desculpa até que eu falei uma palavra errada, lembrando aqui. Ele se inscreveu. Foi uma verdade, há 16 anos no escritório. Tá? Então, é isso. Só para você entender melhor. Voltando aqui à outra tela. Então, vamos lá. Aqui é a mesma coisa, ó. Map the example and explanations. Combine os exemplos e as explicações. O primeiro está dizendo aí na esquerda, você não deve virar à direita. You must not turn right. Não, você não deve, está dando uma ordem imperativa. Tá? No outro exemplo aí, nós temos, você não precisa estacionar. E no outro está dizendo o seguinte, you shan't drive when it's raining. Né? Lembra que há uma forma reduzida negativa. Ó. Aqui, ó. Então não, está falando para não fazer. Você não deve dirigir quando estiver chovendo. Tá? Uma recomendação. Agora vamos lá. Do outro lado tem, não é necessário fazer isso, é proibido fazer isso, não é recomendável fazer isso. Então, o que não é necessário, tá?
aquilo que a gente não precisa fazer. Então, lembra, o verbo fazer aqui, nós sabemos que é o have, tá? Só para você analisar. O que não deve ser realmente feito, é lá em cima o must, como nós já vimos lá atrás, né? Que é uma realidade, para ele não virar, porque deve ter alguma coisa, acontecer algum acidente, ele não pode virar à direita. E lá embaixo, o que não é recomendável fazer. Então, vamos ligar rapidamente aqui, ó. Só para lembrar, pessoal, must, tá? É aquilo que realmente não deve ser feito. Alguém está dando uma ordem, uma autoridade, alguém está dizendo, não faça. You must not turn right. Você não deve virar à esquerda. Está falando que ele não deve virar, é uma ordem, tá? Outro fato, você não precisa estacionar. Está falando aqui sobre algo que você não precisa fazer. Beleza? Por quê? Porque não é necessário fazer aquilo. Você não precisa fazer, você está vendo que não tem que parar, não tem que fazer mais nada na rua, você pegar teu carro e ir embora para casa. Então, você não deve estacionar. Basicamente isso. Aqui é uma recomendação, tá? Shall you, conforme aqui o have to, está falando que não deve ser feito, beleza? O don't aqui demonstra a negativa. Não, não deve ser feito. Beleza? Pura, pessoal? Só para você entender melhor essa atividade, porque vai aparecer bastante aí para frente. Bem, nós temos aqui também outra coisa. Aqui nós temos no quadro em azul um pequeno texto, diz assim, vou traduzir para vocês. Embora deva e tenha que ter significados semelhantes em sentenças afirmativas, não indicando obrigação, significam ideias diferentes em casos negativos. Não deve indicar uma proibição. Não precisa mostrar que algo não é necessário. Tá bom? Então, nós vamos mostrar aqui para você como é que funciona isso. Nesses casos, né? Quer ver uma coisa? Ó? Então, vamos completar aqui. Preencha o gráfico e vejamos alguns exemplos. Aqui é para você aprender. Vamos lá. You must be honest all the time. Você não precisa ser honesto o tempo todo. Né? Precisa sim. Eu falei não, mas eu estou errado. Ele precisa ser honesto o tempo todo. Desculpa aí. Você precisa ser honesto o tempo todo. Né? Você deve ser honesto o tempo todo. Na verdade, deve ser a palavra que mais se encaixa aqui. Não tem nem isso. Você deve ser honesto o tempo todo. Tá? Must, então está dando uma ordem, uma obrigação. Depois você vai colocar no quadro aqui aonde é uma obrigação, aonde é uma sugestão e aonde é, digamos, digamos, algo que é obrigatório, que é muito parecido com a obrigação. São coisas muito próximas, tá, gente? Uma você vai fazer por uma ordem de um superior, o outro você vai estar fazendo por uma questão circunstancial, né? Porque é realmente preciso fazer aquilo, não tem como não fazer, não há necessidade de fazer. Eu vou explicar isso melhor. Aqui nós vemos outra frase, né? Ela está muito ansiosa, eu acho que ela deveria relaxar e tirar um dia de folga. She is very anxious. Lembra dos adjetivos lá que nós estudamos? I'll think the town relax and take a day off. Ou seja, pessoal, aqui o Shawn traz a ideia de recomendação, porque ela deveria tirar um dia de folga. Tá vendo que a pessoa está cansada? Rapaz, fulano, tinha que tirar um dia de folga. Sabe? É uma recomendação. E você vai estar completando aqui o quadro. Olha só. Quando o semáforo estiver vermelho, você deve parar o seu carro. Então, uma questão circunstancial. Beleza? Então, você deve parar o seu carro. Outra para a gente ver, que também é basicamente circunstancial. Você não precisa obter um passaporte, a menos que queira viajar para outro país. Se você não vai viajar, então você precisa tirar o passaporte. É uma questão
basicamente circunstancial, mas que tem um sentido meio que de obrigação. Mas, na verdade, ela é circunstancial. Tá bom? Então, se é circunstancial, é mais ligada ao mandatory do que ao obligation. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos estar fazendo aqui. Vamos apagar aqui rapidamente. Pessoal, vamos colocar aqui os verbos modais, né, de maneira afirmativa. O que é afirmativo e tem a ver com obrigação? Nas palavras que a gente encontrou lá em cima. Conforme nós já vimos, lá no slide, must é o que melhor se encaixa aqui. Por quê? Porque ele tem a ver com obrigação. E quando essa obrigação ela precisa de uma negativa, você vai acrescentar o not. Tá? E tem a forma reduzida aqui, já do ladinho, que é o must. Tá bom? O not, mesma coisa. Você vai colocar a forma reduzida dele aqui, tá? Dessa maneira. É a mesma coisa do que está do lado ali, tá, gente? É a mesma coisa. Só que você vai colocando a forma reduzida, que é uma maneira mais utilizada. Tá? Você está resumindo, está reduzindo. Tá bom? Essa mesma palavrinha aqui, ó, essa mesma palavrinha aqui do lado, mas ela está sendo reduzida. O shall not. O shall don't. Nós temos aqui agora o don't. Ou seja, você não deve fazer. Tá? Que seria um imperativo. Então, basicamente é isso. Bem, o que você deve estar fazendo agora, pessoal? Encerramos aqui a nossa aulinha. Deixa eu só apagar aqui. Tentem fazer o exercício de número 1, 2, 3 e 4. Depois eu mando a correção para vocês aí. Tá? Tentem fazer o 1, 2, 3 e 4. E assim a gente encerra a nossa aula. Lembrando que também já comece a dar uma lida na página número 14, dá uma pesquisada aí e tentem fazer o exercício da página de número 15. Beleza? Então aguardo vocês. Qualquer dúvida é só chamar, volte o vídeo, me chama, pergunta e vamos que vamos. Tá? Saudade de vocês, um grande abraço.